Igreja das Catacumbas. Há muito que ninguém acredita nisso. São ideias anticientíficas e vós, reverendos padres, tanto quanto eu, sabeis que agora precisamos estar acordes com a ciência, que deixou de ser, qual ao tempo de Galileu, a humilde servada teologia, teologia eumilis ancilla. Os corpos não podem mesmo reconstituir-se, nem por milagre, atento a que as moléculas voltam à natureza e pertencem sucessivamente a inúmeros seres, vegetais, animais, humanos. Nós somos formados da poeira dos mortos e, no futuro, as moléculas de oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, fósforo, enxofre, ferro, que constituem a vossa carne e os vossos ossos, serão incorporadas a outros organismos, humanos ou brutos. Mesmo em vida, há uma permuta perpétua. Morre uma criatura humana por segundo, ou seja, mais de 86 mil por dia, mais de 30 milhões por ano, mais de 3 bilhões por século. 100 séculos apenas, pois isso não é muito para a história de um planeta, dariam 300 bilhões de ressuscitados. Ora, a humanidade terrena não tem vivido menos de 100 mil anos, e ninguém aqui ignora que os períodos geológicos e astronômicos se aferem por milhões de anos, pelo que, deveria ela, a Terra, fornecer ao juízo final, tanto como a bagatela de muitos bilhões de homens, mulheres e crianças ressuscitados. Minha avaliação é pouco menos que modesta, pois não abrange o acréscimo secular da população terrestre. Vós podereis objetar-me que só os cristãos ressuscitarão. Mas, que será feito dos outros? 2 pesos e 2 medidas. A morte e a vida. A noite e o dia. O preto e o branco. A injustiça divina e a bem-aventurança reinando na criação. Mas, não aceitais esta solução. A lei eterna é a mesma para todos. Pois bem, esses milhares de milhões de ressuscitados, onde os enfurnareis? Mostrai-me um vale de Josafá capaz de conter todos. Sereis capazes de os acomodar a todos nesta nossa bola? Podereis suprimir os oceanos e os gelos polares? Envolvereis a terra em floresta de corpos humanos? Admitamo-lo. Mas, como hão de ver os antípodas à chegada do homem-deus? Será que ele vai contornar o mundo? Quero crer que sim. Mas, depois, que vai ser de toda a imensa população? Eleitos para o céu, danados para o inferno. Muito bem, mas onde o céu, onde o inferno? Dificuldades sobre dificuldades, absurdos por absurdos. Não, veneráveis colegas, nossas crenças não podem mais ser tomadas à letra. Quisera eu que aqui não houvesse mais teólogos de olhar desdenhoso, ensimismados, mas astrônomos de olhos abertos para fora e para longe. Essas palavras foram proferidas no meio de indescritível tumulto. Tentaram, mais de uma vez, sustar o discurso do bispo croata, ameaçando de punhos fechados e apodando de cismático. Contudo, o regulamento conciliar assegurava-lhe a liberdade de consciência. A discussão foi mantida até ao fim. Uma cardeal irlandês surgiu a invocar para o dissidente a condenação da Igreja, a falar de excomunhão e anátema. Viu-se, então, assomar à tribuna um dos maiores prelados da Igreja Anglicana, o arcebispo de Paris, declarando que o dogma da ressurreição podia ser ventilado sem incidir em reprovação canônica. Que poderiam conciliar-se a razão e a fé. Ao seu ver, poder-se-ia admitir o dogma, embora reconhecendo racionalmente impossível a ressurreição do corpo. O doutor Angélico, disse referindo-se a São Tomás, assegurava que a completa dissolução de todos os corpos humanos se daria pelo fogo, antes da ressurreição. Suma Teológica 3. Aditarei de bom grado, Condé Calmette, dissertação sobre a ressurreição dos mortos, que, para a onipotência divina, não será impossível reunir as moléculas dispersas, de forma que, no corpo ressuscitado, não falte uma só das que lhe hajam pertencido na vida perecível.
Entretanto, não se faz preciso semelhante milagre. O próprio São Tomás mostrou, loco citato, que esta identidade completa da matéria não se torna, em qualquer maneira, indispensável para estabelecer a perfeita identidade do corpo ressuscitado com o corpo destruído pela morte. Certo, não expôs as ideias, um tanto subversivas, do nosso honorável colega, mas penso com ele que o espírito deve sobrepor-se ao letra. Qual o princípio da identidade dos corpos vivos? Seguramente, não consiste na identidade completa, e persistente, da matéria corporal. De fato, no fluxo contínuo e na renovação constante que constituem o jogo da vida fisiológica, os materiais que pertenceram sucessivamente a um corpo humano, da infância à velhice, dariam para fazer uma estátua colossal. Nessa torrente vital, os materiais passam e mudam constantemente. O organismo, porém, é sempre o mesmo, apesar das modificações de volume, forma e constituição íntima. O broto flébil do carvalho, oculto entre duas cotiledôneas, teria deixado de ser o mesmo vegetal quando o culmine fronde majestosa. O embrião da larva, ainda no óvulo, deixaria de ser o mesmo inseto transformando-se em lagarta, crisálida, borboleta. Deixará o feto humano de ser o mesmo indivíduo em se tornando criança, adulto, ancião? Ninguém o dirá. Restará no carvalho, na falena, no homem, uma só molécula do broto, da larva embrionária, do feto. Qual, pois, o princípio subsistente a todas essas mudanças? E será-lhe algo de real, que não imaginário? Certo que sim. Não será alma, porque as plantas vivem e não têm alma, no sentido que incumbe dar a palavra. Mas é, todavia, um agente imponderável, sobrevivente ao corpo. É possível. Assim pensava São Gregório de Nice. Se ficar ligado à alma, pode ser chamado a dar-lhe um novo corpo, idêntico ao dissolvido com a morte, ainda mesmo que esse corpo não possuísse uma só molécula das que retiver em qualquer fase da vida terrena. Não deixará, por isso, de ser um corpo nosso, tanto quanto o que investimos aos 5, 15 ou 60 anos. Tal corpo concorda perfeitamente com as Santas Escrituras quando afirmam que, depois de uma vida separada do corpo, as almas só retomarão no fim dos tempos, e para sempre. Permiti que, a São Gregório de Nice, acrescente um grande filósofo, Leibniz, que opinava ser imponderável, mas não incorpóreo, o princípio da vida fisiológica, ficando a ele unida a alma, após separar-se do corpo visível e ponderável. Não pretendo aqui aceitar nem recusar esta hipótese. Noto, apenas, que ela se presta a explicar o dogma da ressurreição, no qual todo cristão deve crer sem nenhuma dúvida. Esta tentativa de conciliação entre a fé e a razão, adverte o bispo croata, é digna de elogios, conquanto se me afigure mais engenhosa que aceitável. Esses presumidos corpos assemelhar-se-ão aos nossos. Se perfeitos, incorruptíveis, apropriados a novo regime, não devem possuir órgãos quaisquer, sem finalidade prática. Para que uma boca, se não precisam alimentar-se? Porque pernas, sem necessidade de caminhar? Braços para quê, se não há trabalho? Um dos nossos ancestrais, Orígenes, cujo sacrifício pessoal jamais foi esquecido, conjeturou esses corpos como perfeitas bolas. Seria lógico, tal, mas não belo nem interessante. É preferível admitir com São Gregório e Santo Agostinho, intermite o arcebispo de Paris, que os corpos ressuscitem sob a forma humana, véu transparente da beleza humana. Assim o cardeal francês resumiu a moderna opinião da Igreja, no concernente à ressurreição da carne. Quanto às objeções de local, número de ressuscitados, exiguidade de espaço, fixação definitiva de eleitos e condenados, foi impossível chegar a um acordo, devido às contradições insolúveis. Cumpre-nos, todavia, assinalar a ideia assaz original de um pregador do oratório,
candidato à púrpura, de que o mundo destinado a receber os ressuscitados há de ser um enorme globo oco iluminado no centro por um sol inexaurível e habitado na face interior. Destarte, dizia, fica resolvido o problema do dia perene e da vida futura. A impressão subsistente em todos os espíritos era de que, apesar de todas as proposições, também nesse particular deviam considerar as coisas figuradamente, que nem o céu nem o inferno dos teólogos correspondem a lugares precisos, antes correspondem a estados de alma, de bem ou de mal-estar, e que a vida eterna, de qualquer forma, poderá e deverá completar-se nos inumeráveis orbes que povoam o espaço infinito. Dir-se-ia, então, que o pensamento cristão se havia gradualmente transformado, nos espíritos esclarecidos, de acordo com a astronomia e demais ciências. Sem embargo, o Papa e a maior parte dos cardeais mantinham-se estrita e absolutamente aferrados às velhas crenças e dogmas, decretados e sancionados de prístinos tempos. Do cometa, pouco cogitaram e, contudo, o Papa telefonou a todas as dioceses do mundo, recomendando preces públicas para aplacar a cólera divina e desviar da cristandade o braço do soberano juiz. Fonógrafos adequados fizeram audível em todas as igrejas a palavra do pontífice. Esta sessão realizara-se terça-feira, à noite, isto é, no dia imediato às 2 verificadas em Paris. O Divino Pai tinha transmitido o aviso do presidente do Instituto para que se afastassem da Itália na data crítica, mas ninguém lhe dera maior atenção. Primeiro, porque a morte representa, para os crentes, uma libertação e, segundo, porque a maioria dos teólogos contestava a existência de habitantes em Marte. Finalmente, porque um concílio de bispos, presidido pelo Divino Papa, não poderia parecer temeroso e devia guardar alguma confiança na eficácia da prece, na elevação das almas ao Deus onipotente, que senhoreia e dirige os corpos celestes. 6. A crença no fim do mundo através dos tempos. Importa fazer aqui ligeira pausa no turbilhão dos acontecimentos que nos empolgam, a fim de comparar esta nova expectativa do fim do mundo a todas as precedentes, bosquejando a traços rápidos a história curiosa desse evento, através de todos os tempos. De resto, no mundo inteiro, em todas as línguas, não se falava, agora, de outra coisa. Os discursos dos eminentes sacerdotes prosseguiram na Capela Sistina e desfecharam na interpretação resumida pelo cardeal arcebispo de Paris, quanto ao dogma Credo Resurrectione in Carris. O sequente et vitam seter não ficara tacitamente relegado à perspicácia dos futuros astrônomos e psicólogos. Esses discursos haviam, de algum modo, historiado a doutrina cristã do fim do mundo, em todos os tempos. Estudo curioso, por isso que representa ao mesmo tempo a história do pensamento humano, em face do seu próprio e definitivo destino. Julgamos, assim, dever aqui expô-lo em capítulo especial. Deixamos por instantes o papel de narrador do século 25, para regressar à nossa época e resumir a crença dos tempos anteriores. Séculos houve, de fé ardente e profunda, nos quais, importa considerar traço, fora da doutrina cristã, todas as religiões abriram a mesma porta para o desconhecido, no extremo limite da jornada terrena. É a porta do Dante na Divina Comédia, posto que todas não houvessem imaginado, para além dessa porta simbólica, o paraíso, o inferno e o purgatório dos cristãos. Zoroastro e os Zendavesta ensinavam que o mundo devia perecer de ignição. A mesma ideia se encontra na Epístola de São Pedro. Parecia que as tradições de Noé e do Deucalião indicavam uma primeira destruição pela água e a segunda pelo elemento contrário. Entre os romanos, Lucrécio, Cícero, Virgílio, Ovídio, têm a mesma linguagem e anunciam a destruição final pelo fogo. No capítulo anterior vimos que, no pensamento de Jesus,
A geração a que se dirigia não deveria morrer antes da catástrofe anunciada. São Paulo, o verdadeiro fundador do cristianismo, apresenta a crença na ressurreição e no próximo fim do mundo, como dogma fundamental da nova igreja. E chega mesmo a repeti-lo 8 ou 9 vezes, em sua primeira epístola aos Coríntios. Infelizmente para o profeta, os discípulos, aos quais assegurara que não morreriam antes do advento, sucumbiram uns após outros, de morte comum. São Paulo, que não conhecera pessoalmente a Jesus, mas que era o mais ativo apóstolo da igreja nascente, acreditava viver-se ele mesmo até o dia da grande aparição. Contudo, todos faleceram e o predito fim do mundo, com a volta definitiva do Messias, não se realizou. Nem por isso a crença desapareceu. Deixava-se, apenas, de interpretar a letra à predição do Mestre, para buscar-lhe o espírito. Contudo, não deixou de ser um grande golpe na crença evangélica. Passaram a mortalhar piedosamente os mortos, a encerrá-los em sarcófagos, sobre os quais escreviam epitáfios que diziam ali dormirem eles até o dia da ressurreição. Jesus deveria voltar breve, a fim de julgar os vivos e os mortos. A senha de identificação dos cristãos era Maranata, que se traduz por o Senhor virá. Os apóstolos Pedro e Paulo morreram, provavelmente, no ano 64, durante a horrível carnificina ordenada por Nero, após o incêndio de Roma, engendrado por ele e depois atribuído aos cristãos, para ensejar-se o gozo de novos suplícios. São João escreveu o Apocalipse em 69. Uma onda de sangue se espalha sob o reinado do verdugo. Dir-se-ia que o martírio era o galardão da virtude. O Apocalipse parece escrito no âmbito da alucinação coletiva e prefigura em Nero anticristo, precursor da volta do Messias. Surgem os prodígios de toda parte, cometas, estrelas cadentes, chuva de sangue, monstros, tremores de terra, fome, peste e, sobretudo, a guerra dos judeus e a queda de Jerusalém. Nunca, poder-se-á talvez dizer, se acumularam tantos horrores em tão curto período de anos. 64 a 69. A pequena igreja de Jesus parecia estar completamente dispersada. Em Jerusalém fora impossível permanecer. O terror de 1793 e a comuna de 1871 nada representam ao lado da guerra civil da Judéia. A família de Jesus teve de fugir da cidade santa. Jaques, irmão de Jesus, fora assassinado. Falsos profetas surgiam para que se completasse a profecia. O Vesúvio elaborava a tremenda erupção de 79, e já em 63 a cidade de Pompeia tinha sido abalada por um tremor de terra. Patentes estavam, pois, todos os prenúncios do fim do mundo. O Apocalipse o confirma. Jesus vai repontar num trono de nuvens. Os mártires serão os primeiros a ressuscitar. O anjo julgador aguarda apenas a ordem de Deus. Mas, após a tempestade veio a bonança, terminou a guerra dos judeus, o templo de Jerusalém não mais se reconstruirá, Nero sucumbe com a Revolução de Galba, Vespasiano e Tito promovem a paz, ano 71, o mundo não acabou. Impôs-se, desde então, uma nova interpretação evangélica. O advento do Cristo foi procrastinado para quando se consumasse a derrocada do velho mundo romano, oferecendo, assim, tal ou qual margem aos comentadores. A catástrofe final permanecia como infalível, mesmo próxima, em novíssimo dia, embora atufada de nuvens imprecisas, que lhe tiram todo o sentido literal, e mesmo espiritual, das profecias. Não obstante, continua-se a esperar. Santo Agostinho consagra o 20 capítulo da Cidade de Deus, ano 426, a pintar a renovação do mundo, a ressurreição, o juízo final e a Nova Jerusalém. O livro 21 reporta essa descrição do fogo eterno. O bispo de Cartago, diante do fracasso de Roma e do Império, presume assistir ao primeiro ato do drama. Mas,
O reino de Deus devia durar 1000 anos, e Satanás só poderia chegar depois. São Gregório, bispo de Tours, 573, primeiro historiador dos francos, assim começa sua história. No momento em que retraço as lutas realengas com as nações inimigas, não resisto ao desejo de expor minha crença. O terror produzido pela perspectiva do próximo fim do mundo me levou a respigar nas crônicas o número de anos já transcorridos, por saber claramente quantos contra o começo do mundo. O Salvador viera santificar a humanidade. Que esperaria ela para transportá-la ao céu? A tradição cristã perpetuava-se de ano em ano, de século a século, apesar dos desmentidos da natureza. Qualquer catástrofe, tremor de terra, epidemia, fome, inundação, qualquer fenômeno eclipse, cometa, furacão, tempestade, eram encarados como sinais precursores do cataclismo final. Os cristãos tremiam quais folhas levadas pelo vento, na expectativa constante do julgamento decisivo, e os pregadores alimentavam esse místico temor das almas tímidas. Passadas e constantemente renovadas as gerações, foi preciso definir melhor o conceito da história universal. Fixou-se, então, o ano 1000 no espírito dos comentadores. Várias seitas de milenários surgiram, apregoando que Jesus reinaria na terra com seus santos, durante 1000 anos, antes que viesse o juízo final. Ireneu, Pápias e Sulpício Severos compartilhavam essa crença. Alguns exageraram, revestindo-a de matizes sensuais, anunciando-uma como espécie de bodas para uma era de voluptuosidade. Santo Agostinho e São Jerônimo contribuíram bastante para o descrédito dessas teorias, mas sem atingir a crença dogmática da ressurreição. Os comentários do Apocalipse continuaram a florir entre as fraudes sombrias da Idade Média, e a opinião de que o ano 1000 assinalaria o fim e a renovação do mundo tomou vulto, sobretudo, no 10º século. A ideia de finamento do mundo tornou-se, se não universal, muito generalizada. Diversas cartas dessa época, assim começam, terminam um dia propinquante, aproximando-se o fim do mundo. Em que pese a alguns contraditores, parece-nos difícil não compartilhar a opinião dos historiadores, notadamente Michelet, Henri Martin, Guizot Duri, a respeito da generalidade dessa crença no seio da cristandade. Sem dúvida, não é crível que monge francês Gebert, então Papa Silvestre II, ou rei Roberto de França, hajam pautado a vida por essa crença, mas a verdade é que ela não deixara de penetrar fundo as consciências timoratas, e que a seguinte passagem apocalíptica era o tema de frequentes sermões. Ao fim de 1000 anos, o demônio se libertará da sua prisão e seduzirá as gentes que estão nos 4 ângulos da terra. O livro da vida será aberto, o mar restituirá os que tragou, o abismo infernal golfará seus mortos e cada qual será julgado segundo suas obras, por aquele que está sentado no trono resplandecente. E haverá um novo céu e uma nova terra. Bernardo, um eremita da Turingia, havia precisamente elegido para tema de suas prédicas essas palavras enigmáticas do Apocalipse e, no ano 960, anunciava de público o fim do mundo. Foi ele, de fato, um dos mais ativos arautos da profecia, chegando até a fixar a sua data, que seria em que coincidisse a da Anunciação com a sexta-feira, o que aliás se verificou em 992, a revelia de qualquer catástrofe. Druthmari, outro monge de Corbie, anunciou novamente a destruição do globo para 25 de março do ano 1000. O terror foi tanto que o povo de muitas cidades procurou refugiar-se nas igrejas, ali permanecendo até meia-noite, na expectativa do juízo final, por morrer aos pés da cruz. É dessa época que o datam inúmeras doações. Toda a gente legava terras e bens aos mosteiros, que tudo aceitavam, apregoando, embora, o fim do mundo. Resta-nos, a esse respeito,
Uma crônica autêntica e assaz curiosa, escrita pelo monge Raul Glauber, no ano 1000. Diz ela, em suas primeiras páginas: Satanás não tardará a ser solto, de acordo com a profecia de João, visto que os 1000 anos estão passados. É desses anos que nos vamos ocupar. O fim do 10º e começo do 11º séculos marcam uma época verdadeiramente estranha, quão sinistra. De 980 a 1040, parece que o espectro da morte abriu as asas que sobre a terra. A peste e a fome avassalaram toda a Europa. Temos, em primeiro lugar, o mal de fogo, que calcinava as carnes e as fazia cair de podre. Esses flagelados entupiam as estradas e iam, em peregrinação, sucumbir junto dos santuários, ali se acumulando e saturando a atmosfera de odores nauseabundos. Muitos jaziam insepultos, agarrados às santas relíquias. Essa peste horrorosa ceifou, só na Aquitânia, mais de 40.000 pessoas e devastou todo o sul da França. Seguiu-se-lhe a fome. Voltara-se a barbárie. Os lobos deixavam as florestas e vinham disputar ao homem o direito de vida. A invasão dos húngaros renovara, de 910 a 945, os horrores de Átila. Depois, tanto se combatera de castelo em castelo, de província em província, tamanha devastação, que os campos deixaram de ser cultivados. A chuva consecutiva de 3 anos impediu toda e qualquer semeadura. A terra deixou de produzir, abandonaram-na. O molho de trigo, diz Raul Glauber, elevou-se a 60 sous de ouro. Os ricos emagreceram e paleceram, os pobres devoravam raízes e não poucos se deixaram incidir na antropofagia. Sim. Vagando pelas estradas, os fortes subjugavam os fracos, espostejavam-nos e comiam-nos. Havia os astutos, que engabelavam as crianças com um ovo, uma fruta, a fim de as devorar. Esse delírio chegou a tal ponto que o animal tinha mais garantias que o homem. Filhos matavam os pais, mães devoravam os filhos. E, como se tratasse de coisa natural, de regime estabelecido, houve quem se propusesse vender carne humana no mercado de Tourneaux. Denunciado, ele não negou o feito e foi condenado à fogueira. Outro houve, que, pilhado a desenterrar cadáveres, foi também queimado. Quem o diz é um coevo e muitas vezes uma testemunha. Morria-se de fome por toda parte. Por toda parte comiam répteis, animais imundos, carne humana. Na floresta de Mâcon, perto de uma igreja erigida São João, um assassino construíra uma cabana, aonde atraía e estrangulava viajantes e peregrinos. Um dia, um casal entrou nessa cabana a fim de repousar, notou as caveiras lá existentes, tentou fugir, mas os hospedeiros deteve. Lutaram, venceram o contendor e, chegados a Mâcon, divulgaram a façanha. Uma escolta foi ao entrar lá contou 48 crânios humanos. Capturado o sicário, foi amarrado a uma trave sobre um monte de palha e assim queimado vivo. Raul Glauber viu o local e as cinzas da fogueira. Combates, assaltos, pilhagem, duelo, eram feitos comuns e próprios da época. Os flagelos do céu tiveram, no entanto, a virtude de abalar as consciências. Reuniram-se os bispos e logo obtiveram a abstenção dos duelos em 3 dias da semana, de quarta-feira à noite à manhã de sábado. Era o que chamavam a trégua divina. O fim do mísero mundo tornou-se, assim, esperança e terror desses tempos espantosos. Nada obstante, o ano me passou como os precedentes e o mundo não se acabou. Ter-se-iam os profetas enganado mais uma vez? Tendo sido Jesus crucificado aos 33 anos, não seria mais lógico estender o milênio ao ano de 1033? Era razoável. Esperaram. Mas, justamente nesse ano 1033 verificou-se, aos 29 de junho, um grande eclipse do Sol. O Sol tomou a cor de açafrão, os homens entreviam-se pálidos, de uma palidez cadavérica, todos os objetos tinham um matiz esbranquiçado,
O estupor era geral e todos aguardavam uma catástrofe iminente. E, contudo, não era ainda o fim do mundo. A essa época tão angustiada que devemos a construção dessas catedrais que têm desafiado os séculos e despertado a admiração dos pósteros. Benefícios enormes foram prodigalizados ao clero, doações e testamentos continuavam a enriquecê-lo. Houve, assim, uma espécie de nova aurora. Depois do ano 1000, é ainda Raul Glaber quem diz as basílicas foram restauradas em quase todo o mundo, principalmente na Itália e nas Gálias, posto que a maior parte delas ainda estivesse em boas condições. Os povos cristãos pareciam, contudo, rivalizar na magnificência dos seus templos. Dir-se-ia que o mundo inteiro, acorde num só pensamento, despira-se dos seus andrajos para vestir túnica branca. Os fiéis já não se contentavam de só reconstruir as igrejas episcopais, embelezavam também os mosteiros e até capelas aldeãs, votadas a diversos oragos. O fúnebre período do ano milenar havia reunido no abismo do tempo os séculos transcorridos. Entretanto, quantas tribulações a igreja vinha atravessando! Os papas eram o joguete trágico dos imperadores saxões e dos príncipes do Lácio, em constante e belicosa rivalidade. Toda a cristandade estava em desordem inexprimível. A tormenta passara, mas, nem por isso, o problema do fim do mundo estava resolvido e a expectativa, por incerta e vaga, não desaparecera, tanto mais quanto a crença no demônio e nos prodígios haveria de continuar por muitos séculos, na base mesma das superstições populares. A cena do juízo final foi esculpida na porta de todas as catedrais e ninguém penetrava em santuário cristão sem passar sob a balança do anjo, à esquerda do qual demônios e réprobos se estorciam em medonhas convulsões, antes que fossem precipitados no fogo eterno. Mas, a ideia do fim do mundo sobrepairava e ultrapassava o círculo das igrejas. No século XII os astrólogos aterrorizaram a Europa anunciando uma conjunção de todos os planetas da constelação da Balança, que se verificou, efetivamente, pois a 15 de setembro de 1186 todos os planetas se encontravam compreendidos entre 180 e 190 graus de longitude. Não foi, porém, ainda dessa vez, fim do mundo. Surgiu então o célebre alquimista Arnaldo de Villanova a predizê-lo para 1335. Em 1406, no reinado de Carlos VI, um eclipse solar, aos 16 de junho, acarretou pânico geral, assim narrado por Juvenal de Ursinus, causava dó ver o povo refugiar-se nas igrejas, crente de que o mundo iria acabar. São Vicente Ferreira escreveu em 1491 um tratado que intitulou Do Fim do Mundo e da Ciência Espiritual. Nessa obra, concede-lhe a cristandade tantos anos quantos os versículos do Saltério, 2537. Stoffler, astrólogo alemão, por sua vez, predisse para 1524 um dilúvio universal, consequente a uma conjugação planetária. Houve pânico geral. Propriedades situadas nos vales, à beira-rio ou próximas do mar, foram vendidas aos menos crédulos, a preço vil. Ariol, doutor de Toulouse, mandou construir uma arca para si, família e amigos, e Bodin assegura que essa iniciativa não foi única. O número de sépticos não era grande. Tendo o chanceler de Carlos V graus seus consultado Pedro Mártir, respondeu-lhe este que o mal não seria tão funesto quanto presumiam, mas que de fato essas conjunções acarretavam grandes distúrbios. O dia fatídico chegou e nunca se viu mês de fevereiro tão seco. Entretanto, novos prognósticos se fizeram para 1532, da autoria de João Carion, eleitor de Brandemburgo. Depois, foi o astrólogo Cipriano Lewitz, para 1584. Ainda aqui, tratava-se da conjunção de astros dilúvio. Uma contemporâneo, Luiz Guion, atesta que o terror foi enorme,
As igrejas eram insuficientes para abrigar as multidões. Muita gente fazia testamentos sem cogitar da inutilidade do ato, de vez que todos haveriam de sucumbir. Outros doavam seus bens aos clérigos, na esperança de que estes, por suas preces, retardassem o dia do juízo. Em 1588 apareceu uma nova predição astrológica, nestes termos apocalípticos. Após 1584 anos contados do parto da Virgem, o oitavo ano será um ano extraordinário, prenhe de terrores. Se, nesse ano terrível, o globo não for reduzido a poeira, se terra e mares não forem aniquilados, todos os impérios do mundo serão arrasados, a aflição pesará sobre o gênero humano. Encontra-se em livros dessa época, notadamente na Crônica dos Prodígios, de Conrado Licosthenes, 1557, uma quantidade verdadeiramente fantástica de figuras e descrições características desse terrorismo medieval. Aqui têm os leitores alguns espécimes: uma cometa, soldados alados, uma combate celeste, tudo descrito como perfeitamente visto por toda a gente. O cometa, diga-se, não está muito exagerado, mas, quanto aos combatentes celestes, é força confessar que a imaginação tem bons olhos. O célebre adivinho Nostradamus não podia deixar de figurar no grupo dos profetas astrológicos. A ele se atribui a seguinte quadrinha, que foi objeto de muitos comentários. Quando Jorge a Deus crucificar e Marcos o ressuscitar, São João tão logo levará e o fim do mundo então virá. O que quer dizer, quando a Páscoa cair em 25 de abril, festa de São Marcos, a Sexta-feira Santa será 23, festa de São Jorge, e a festa de Corpus Christi recairá no dia 24 de junho, São João. A esta quadra não faltava malícia, visto que, ao tempo de Nostradamus, falecido em 1566, o calendário não tinha sido reformado. 1582, 7 e a Páscoa não poderia cair, jamais, em 25 de abril. No século XVI, o 25 de abril correspondia ao dia 15. Depois da reforma gregoriana, a Páscoa pode cair aos 25 de abril. É a sua data extrema e o que se tem verificado e há de verificar-se em 1666 a 1734 a 1886 a 1943 a 2038 a 2190, etc., sem que esta coincidência venha acarretar o fim do mundo. Conjunções planetárias, eclipses e cometas, como que partilhavam entre si o acervo dos presságios sinistros. Entre os cometas históricos, os mais memoráveis, deste ponto de vista, são os de Guilherme, o Conquistador, aparecido em 1066 e representado na tapeçaria da Rainha Matilde, em Bayeux, o de 1264, que, dizem, desapareceu no mesmo dia em que morreu o Papa Urbano VI. O de 1337, dos maiores e mais belos que se hão visto, e que pressagiou a morte de Frederico, rei da Sicília, o de 1399, que Juvenal dos Ursinos qualificou de sinal de grandes males futuros, o de 1402, que associaram a morte de João Galés Visconti, Duque de Milão, o de 1456, que lançou o terror em toda a cristandade, sob o pontificado de Calixto III, durante a Guerra Turca, e o de 1472, que precedeu a morte do irmão de Luís XI. Outros lhe sucederam, associados igualmente a guerras e catástrofes, e, sobretudo, a ideia de aniquilamento final. O de 1527 é representado por Ambrosio Paresse Mangoulart como constituída de cabeças decepadas, punhais e nuvens sangrentas. O de 1531 pareceu anunciar a morte de Luísa de Saboia, mãe de Francisco I, e a princesa compartilhou do erro comum, a respeito da maleficência desses astros. Eis aí, disse, fitando do leito,
Através da janela, um aviso que não parece mandado a pessoas de baixa condição. Deus não o manda para nos advertir. Preparemo-nos para morrer. Mas, de todos os cometas, o famoso, batizado de Carlos V, terá sido mais digno de registro. Fora ele identificado como o mesmo de 1624 e pré-anunciado para 1848, não tendo porém reaparecido. Os cometas de 1577, 1607, 1652 e 1665 motivaram discussões intermináveis, cuja coletânea perfaz enorme acervo bibliográfico. Foi o último desses cometas que o rei Afonso VI de Portugal, colérico, mandou um tiro de pistola, com as mais grotescas ameaças. Por ordem de Luís XIV, Pedro Petit publicou um manual contra os terrores quiméricos e políticos, originados pelos cometas. Desejava o grande rei ser único, sem rival, fulgurar sozinho, nec pluribus impar. Não admitia a supusessem periclitante a glória eterna da França, mesmo provinda de um fenômeno celeste. Um dos maiores cometas que aos terrícolas já foi dado contemplar, foi certamente o de 1680, que objetivou os cálculos de Newton. Projetou-se, diz Le Monminier, em grande velocidade, das profundezas do céu, parecendo cair perpendicularmente para o Sol, de onde o viram remontar com a mesma velocidade da queda. Observaram-no durante 4 meses, muito próximo esteve da Terra, e foi a ele que Weston atribuiu o dilúvio. Bailly publicou seus curiosos pensamentos endereçados a um doutor da Sorbona, ao tempo do cometa, evidenciando a absurdeza das várias crenças, a propósito de sinais celestes. A senhora Sévigné escrevia ao primo, conde de Bussy, Rabutin: estamos aqui observando um grande cometa com a mais bela das caudas até agora vistas. Muita gente graúda está alarmada, supondo que o céu se preocupa com ela e esteja, assim, prevenindo-a de que vai perecer. Dizem que o cardeal Mazarin foi desenganado pelos médicos e os seus cortesãos resolveram, então, honrar-lhe a agonia com um prodígio, anunciando-lhe o aparecimento do cometa que tantos intimidava. O cardeal riu-se deles e teve ânimo forte para lhes dizer que o cometa muito o honrava com a sua visita. Na verdade, poderíamos com ele repetir que também o orgulho humano se lisonjeia, no pressuposto de que haja grandes movimentos astrais, quando agoniza um grande homem. Como se vê, os cometas estavam sensivelmente perdendo seu prestígio. Todavia, lemos num tratado do astrônomo Bernoulli esta notação assaz extravagante: se o corpo cometário não é um sinal da cólera divina, a cauda bem poderia sê-lo. O terror do fim do mundo se associou ainda ao cometa de 1773. Houve pânico em toda a Europa, até em Paris. Eis o que todos poderão ler nas memórias secretas de Bachelmont. 6 de maio de 1773, na última sessão pública da Academia de Ciências, o Sr. Lalande devia ler um memorial mais curioso que os precedentes, deixando, contudo, de o fazer por falta de tempo. Tratava-se, nesse estudo, dos cometas que podem, em se aproximando da Terra, originar comoções, sobretudo, do que nos deve visitar nestes 18 anos. Mas, afirmando embora não ser o dito cometa do número dos capazes de maleficiar a Terra, advertindo, ao demais, que seria sempre impossível prefixar consequências, houve, ainda assim, uma geral inquietação de espírito. 9 de maio, o gabinete do Sr. Lalande é pequeno para comportar a onda de curiosos que o vão interpelar sobre o seu memorial, a que de certo vai dar a necessária publicidade, no intuito de tranquilizar tantos cérebros encandecidos com as fábulas aí correntes. A exaltação foi a ponto de irem os devotos solicitar ao senhor arcebispo preces de 40 horas para conjurar o dilúvio iminente. Esteve o prelado a pique de o fazer e tê-lo ia feito, certo,
se alguns acadêmicos não lhe houvessem observado o ridículo desse recurso. 14 de maio, o Memorial de Lalande foi publicado. Ao seu ver, dos 60 cometas conhecidos, 8 poderiam, aproximando-se da Terra, produzir tal pressão que os mares se deslocariam e invadiriam parte do globo. Com o correr dos tempos desvaneceu-se o pânico. O temor dos cometas tomou outra feição. Deixou de significar a cólera de Deus, mas discutiram cientificamente os casos possíveis de um encontro e ninguém deixou de o temer. Em fins do último século, Laplace formulava essa opinião naqueles dramáticos termos retroreferidos. Capítulo 2. Em nosso século, a predição do fim do mundo foi, por várias vezes, associada às aparições cometárias. O cometa de Biela, por exemplo, devia cruzar a órbita terrestre a 29 de outubro de 1832. O alarme generalizou-se. Estava-se de novo no fim dos tempos. Ameaçado o gênero humano. Como acabariam as coisas? Haviam confundido a órbita, isto é, a rota da Terra com a própria Terra. Nosso globo não devia, absolutamente, passar nesse ponto da sua órbita ao mesmo tempo em que o cometa, e sim a 30 de novembro, ou seja, um mês e um dia depois. Por outro lado, o cometa devia ficar sempre à distância de 20 milhões de léguas. E lá se foi o medo. A mesma coisa se repetiu em 1857. Um profeta de mau gosto anunciara, para 13 de junho desse ano, a volta do famigerado cometa de Carlos V, ao qual se atribuíra uma revolução de 3 séculos. Ainda uma vez, mais de uma alma se apavorou e, mesmo em Paris, os confessionários receberam maior número de penitentes. Em 1872, nova predição endossada por um astrônomo que absolutamente o não era, o Sr. Plantamor, do Observatório de Genebra. Tanto quanto os cometas, os grandes fenômenos celestes ou terrestres, tais como eclipses totais do Sol, estrelas misteriosas subitamente aparecidas, chuva de estrelas cadentes, erupções vulcânicas com obscurecimento de grandes áreas, como a engolfar o mundo num dilúvio de cinzas, tremores de terra arrasando cidades, todos esses eventos grandiosos, ou apavorantes, sempre foram associados à ideia de aniquilamento imediato e universal dos seres e das coisas. Só os anais dos eclipses dariam um grande volume, não menos pitoresco que a história dos cometas. Para falar um instante, apenas dos mais recentes, citaremos o de 12 de agosto de 1654, cuja penumbra cobriu o território francês. Anunciado pelos astrônomos, entrou logo a engendrar terrores. Para uns, pressagiava grandes mudanças políticas e a derrocada de Roma. Para outros, era caso de um novo dilúvio universal. Queriam outros fosse nada menos que o abrasamento da terra. Enfim, os menos exagerados contentavam-se com um simples empestamento atmosférico. A crença nesses efeitos trágicos estava tão generalizada, que, por ordem expressa dos médicos, um aluvião de atarentados se refugiou em subterrâneos bem vedados, aquecidos e perfumados, para isentar-se da perniciosa influência. Isto é que se pode ler, principalmente em Os Mundos, de Fontenelle, segundo serão. Não tivemos tanto medo, escreve ele, desse eclipse que, efetivamente, foi fatal. Pois não é que tanta gente se enfurnou nas adegas e porões? E os filósofos que escreveram para tranquilizar-nos, não o fizeram em vão, ou pouco menos. E os que se enfurnaram, de lá saíram, afinal. Outro autor, do mesmo século, Petit, de quem falávamos há pouco, conta, em suas dissertações sobre a natureza dos cometas, que a consternação aumentou dia a dia, até a data fatal, e que um cura de aldeia, não podendo atender aos confidentes da última hora, viu-se obrigado a lhes fazer uma prédica, concitando-os a não se apressarem, visto que o cometa chegaria com atraso de 15 dias.
E os paroquianos o acreditaram. Por ocasião dos últimos eclipses solares que atravessaram a França, aos 12 de maio de 1706, 22 de maio de 1724, 8 de julho de 1842 e mesmo com os parciais mais pronunciados, de 9 de outubro de 1847, 28 de julho de 1851, 15 de março de 1858, 18 de julho de 1860 e 22 de dezembro de 1870, ainda se verificaram apreensões mais ou menos fortes, de uns tantos espíritos timoratos. No mínimo, sabemos nós de fonte limpa, no concernente a cada um desses eclipses, que os boletins astronômicos ainda eram interpretados, por certa classe de europeus, como sinais de maldição divina e que, diante deles, em todos os colégios e asilos religiosos, faziam-se orações. Esse sentido místico tende a desaparecer inteiramente entre as nações cultas e, certo, o próximo eclipse total, que vai colher a Espanha aos 28 de maio de 1900, não causará sobressaltos deste lado dos Pirineus. Outro tanto não se poderia talvez dizer dos espanhóis. Ainda hoje, nos países não civilizados, esses fenômenos despertam os mesmos terrores nossos de outrora. É o que os viajantes têm observado, principalmente na África. Por ocasião do eclipse de 18 de julho de 1860 viu-se gente a orar, a correr, e outros se trancarem em casa. Durante o eclipse de 29 de julho de 1878, total para os Estados Unidos, um preto, convicto de que o mundo ia acabar, enlouqueceu e estrangulou a mulher e os filhos. De resto, é força confessar que esses fenômenos são bem de molde a ferir a imaginação. O Sol, astro do dia, de cujos raios nos pende a vida, perde o fulgor que, antes de apagar-se, torna-se pálido e lúgubre. O firmamento, esmaecido, toma uma tonalidade esquisita, os animais ficam desorientados, os cavalos empacam, os bois no arado estarrecem, o cão achega-se ao dono, as galinhas buscam o puleiro, as aves deixam de gorjear e algumas até caem mortas. Arago nos conta que, por ocasião do eclipse de 8 de julho de 1842, 20.000 espectadores formavam um quadro assaz expressivo. Quando o sol se reduziu a estreita fita, não dando mais que escassa luz, uma comum inquietação apoderou-se de toda aquela gente, sentindo cada qual a necessidade de externar suas impressões. Daí, um murmúrio abafado, semelhante à longínqua tempestade. Esse rumor aumentava à proporção que o crescente solar se afilava, até que desapareceu. A treva sucedeu de súbito à claridade, profundo silêncio assinalou essa fase, nitidamente, como se fosse a pêndula de um relógio astronômico. O fenômeno, em sua magnificência, acabava de triunfar da petulância da juventude e da presteza que algumas pessoas tomam por característicos de superioridade. Naquela indiferença ruidosa é muito comum nos soldados. Profunda calma se fez também no ambiente, as aves cessaram de cantar. Após solene expectativa de 2 minutos, frenéticos aplausos saudavam no mesmo esto, com a mesma espontaneidade, o reaparecimento dos primeiros raios solares. Ao recolhimento melancólico, de emoções indefiníveis, sucedia o contentamento vivo que ninguém já procurava comedir. Cada qual se afastava comovido, depois de assistir a um dos mais belos espetáculos que a natureza oferece ao homem. Camponeses houve que se aterrorizaram com a obscuridade, sobretudo crentes de que iam ficar cegos. Um pobre pastorzinho de guarda ao rebanho, absolutamente ignorante do que ia suceder, viu aflito que o sol se escurecia num céu sem nuvens. Quando a luz de todos se apagou, o pobrezinho, no auge do terror, pôs-se a chorar e a gritar por socorro. O pranto ainda lhe vertia quando o disco lhe mandou o primeiro raio. Asserenado então, juntou as mãozinhas, exclamando, ó
belo sol. Não será o dessa criança, o grito mesmo da humanidade? Explica-se, então, facilmente, a viva impressão produzida pelos eclipses, associada à ideia de aniquilamento do globo, desde que se não saiba que eles são apenas o efeito natural do movimento da Lua em torno da Terra, e que podem ser preditos com matemática precisão. O mesmo se dá com outros fenômenos celestes, notadamente aparições súbitas de estrelas desconhecidas, muito mais raros que os eclipses. Dessas aparições, a mais célebre foi a de 1572. A 11 de novembro desse ano, pouco depois do massacre de São Bartolomeu, surgiu subitamente, na constelação de Cassíope, uma rutilante estrela de primeira grandeza. A estupefação foi geral, não só do povo, que todas as noites procurava contemplar o céu, como entre os sábios, que não podiam explicar aquela aparição. Os astrólogos entraram logo a conjecturar que deveria ser a estrela dos magos, núncia da volta do homem-deus, para efetivar o supremo julgamento da ressurreição. Daí, o grande sobressalto de todas as classes sociais. A estrela, porém, foi falecendo, até que de todo se extinguiu ao fim de 8 meses, sem produzir outras catástrofes além das que a toleima humana acrescenta às misérias de um planeta bem mal sucedido. Os anais da ciência registram diversas aparições desse gênero, sendo esta, porém, a mais notável. Emoções idênticas acompanharam sempre todos os grandes fenômenos naturais, máximos imprevistos. Podemos ler nas crônicas da Idade Média, e mesmo mais recentes, a impressão provocada pelas auroras boreais, chuvas de estrelas, bólidos, etc. Ainda não há muito, por ocasião da grande chuva de estrelas, a 27 de novembro de 1872, que projetou no céu mais de 40.000 meteoros provenientes da dissolução do cometa de Biela, vimos em Nice, principalmente, bem como em Roma, mulheres do povo ávidas de conhecer a causa daquele fogo de artifício celeste, que elas tinham imediatamente filiado à ideia do fim do mundo, e a queda de estrelas anunciada como pródromo do último cataclismo. Tremores de terra e erupções vulcânicas atingem, às vezes, proporções tais que logo suscitam o terrorismo do fim do mundo. Imagine-se, então, o estado da alma dos habitantes de Herculanum e Pompeia, quando o Vesúvio os envolvia em mortalha de cinzas. Não seria a seus olhos, realmente, o fim do mundo. Mais recentemente, quantos presenciaram a erupção do Krakatoa, não pensam da mesma forma. Uma noite espessa que durou 18 horas, atmosfera de fornalha, irrespirável, carregada de cinzas a entrarem pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, o ribombo surdo e constante do vulcão, a pedra pomes a cair do céu negro, quadro dantesco apenas intermitentemente aclarado com relâmpagos, ou pelos fogos fatos dos mastros e cordoalhas dos navios. Raios em profusão, em precipitações satânicas. Depois, mais chuva cinérea, agora transformada em lama. Eis o que padeceram, nessa noite de 18 horas, de 26 a 28 de agosto de 1883, os numerosos passageiros de um barco javanês, enquanto uma parte da ilha de Krakatoa voava pelos ares e o mar, depois de recuar, avançava, terra dentro, de 1 a 10 quilômetros, em vagas de 35 metros de altura. Isto, numa frente de 500 quilômetros. Em seu refluxo, essa avalanche arrasou e carreou para o oceano 4 cidades, a saber, Tringim, Merak, Telok Betong, Anger e tudo o mais que povoava a costa. Mais de 40.000 pessoas. Passageiros de um navio que cruzou o estreito no dia seguinte viram que a proa cortava pencas de cadáveres entrelaçados. Semanas após, ainda se encontraram, no ventre de alguns peixes, ossos, cabelos, unhas humanas. Quantos puderam sobreviver à hecatombe? Todos os que puderam entrevê-la a bordo de um navio, ao reverem a luz do dia,
que já supunham para sempre extinta, confessam com terror que aguardavam, de fato, o fim do mundo, convictos de que o cataclismo fosse universal. Uma testemunha ocular assegurava-nos que, por coisa alguma deste mundo, consentiria em rever tal